Queridos irmãos, graça e paz, que Deus bondoso, Deus gracioso é o nosso Deus. Nos salvou, nos redimiu, nos libertou e hoje nós somos novas pessoas, novas criaturas por causa da maravilhosa graça do nosso Deus. Esse cântico expressa muito bem esse questionamento. O que nós podemos dar ao Senhor, além de uma canção? O que você e eu, nós podemos dar ao Senhor, além de uma canção? Pelos seus maravilhosos e grandiosos feitos, e especialmente pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Sem dúvida alguma, queridos, viver para o louvor, para a glória, para a exaltação do nosso Deus. Isso é o que nós devemos fazer. Ao sairmos daqui, entendermos que o nosso culto continua numa perspectiva privada, particular, individual, porque aqui é o coletivo, mas o nosso culto continua numa expressão de louvor, de engrandecimento ao nome do nosso Deus. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias, e nós vamos, nessa sequência que nós estamos estudando, vamos hoje para o capítulo de número 3 de Neemias. Neemias, capítulo de número 3, texto que nós vamos, nessa oportunidade, trabalharmos. Todos os irmãos encontraram? Neemias, capítulo de número 3. Eu vou fazer a leitura, os irmãos, por gentileza, acompanhem a leitura de todo o capítulo, tá bom? São 32 versículos e nós vamos ler o capítulo inteiro de Neemias. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado, edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesazabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas e com seus ferrolhos e trancas. Versículo 7. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Merenontita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até
ao muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Jezadias, filho de Aramafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Asabeneias. A outra parte, versículo de número 11, reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com os seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Osé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte de fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Versículo 20. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Azube, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Enadade, outra porção desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Versículo 27. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalafe, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias,
filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Amém. Vamos orar, queridos. Deus amado, nós lemos aqui a Tua palavra e rogamos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor desvende os nossos olhos, para que a gente contemple as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, nos faz ter ouvidos que ouçam e olhos que vejam a Tua palavra nessa noite, por meio da ação soberana, sobrenatural e poderosa do Teu Espírito. Faz-nos isso, Senhor, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, amanhã é segunda-feira. E ainda que estejamos vivenciando uma pandemia, é provável que alguns amanhã se deparem com a realidade de ir trabalhar. Em dias normais, também seria, ou em tempos normais, também seria um dia de acordar cedo para ir à escola, ou trabalhar ou estudar. Mas, queridos irmãos, talvez muitos de nós não consigamos acordar na segunda-feira de manhã entusiasmados, alegres, para irmos ou ao trabalho ou à escola. Vocês concordam comigo? Alguns de nós encaram a segunda-feira como um dia de tormento, como um dia de encarar o trabalho, o patrão, ou encarar as atividades, ou o estudante encarar as aulas. Mas o que eu queria chamar a atenção nessa oportunidade é que às vezes a nossa falta de entusiasmo para o trabalho, para os estudos, não se dá necessariamente por causa das atividades em si mesmas. Algumas vezes, queridos, o trabalho torna-se algo extremamente indesejável, a escola, a faculdade também, não por causa de trabalhar ou por causa de estudar, mas às vezes por causa dos relacionamentos. Há ambientes, tanto do âmbito estudantil como trabalhista, em que, queridos, impera um clima de competitividade, um clima de disputas, um clima de rivalidade, de ciúmes, de brigas por egos, que o prazer, o deleite, o anelo, a alegria de estar trabalhando, de estar estudando, ele parece que some. A gente poderia adicionar até mesmo o ambiente da igreja. Mas, queridos irmãos, a verdade inversa também se aplica. Quando
no ambiente de trabalho ou na sala de aula onde nós estamos inseridos, o clima é de cooperação, o clima é de ajuda mútua, o clima é de um favorecendo o crescimento do outro, ainda que a atividade ali não seja tão prazerosa, nós nos sentimos bem. Nós nos sentimos bem. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Sobre esse espírito de equipe, de cooperação, de ajuda mútua que deve prevalecer em qualquer ambiente onde nós estamos inseridos. John Maxwell, ele disse que o trabalho em equipe faz o sonho se realizar. O trabalho em equipe faz o sonho se realizar. Queridos, nós poderíamos dizer que chegamos ao 4º episódio dessa série sobre o livro de Neemias. Capítulo de número 1, o primeiro episódio, Neemias está a 1.500 quilômetros de Jerusalém, lá em Suzã, exercendo a sua função de copeiro do rei, quando recebe a visita de Anani e de alguns compatriotas, e eles relatam como estava a situação dos que ficaram lá exilados. Capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 10, Neemias agora está no seu 2º episódio, na sala do palácio, lá diante do rei Artaxerxes, intencionando servi-lo, mas ao mesmo tempo aproveitando a oportunidade para dizer a Artaxerxes o que é que ele queria. Ainda no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11, Neemias agora não está mais em Suzã, Neemias chegou a Jerusalém. E após Neemias fazer toda aquela sondagem, porque ele nos diz que 3 dias passou sem dizer absolutamente nada a ninguém, apenas andando pela cidade e contemplando o trabalho que ele tinha a desenvolver. Agora, queridos, Neemias está diante da ação. Agora o capítulo 3 é a hora de colocar a mão na massa. O capítulo 3 é a hora de agir, é a hora de trabalhar. O capítulo 3 é a hora de reconstruir Jerusalém. E o que Neemias faz, queridos? Neemias monta uma grande força-tarefa. Neemias, ele tem um trabalho enorme pela frente. Neemias sabe que não poderia fazer todo aquele trabalho sozinho. Neemias então se cerca de pessoas para ajudá-lo, para favorecê-lo, para estar com ele naquele momento de reconstrução de Jerusalém. Neemias tem 8 portas, 2 de cada lado. E ele montou 38 grupos de trabalho para a reconstrução de Jerusalém. Neemias não trabalhou sozinho, queridos. Neemias trabalhou em equipe. E é sobre esse tema que eu quero convidar você a olhar comigo para o texto e pensarmos sobre esse tema, no trabalho em equipe. Primeiro lugar, queridos, no trabalho em equipe, as diferenças não são consideradas. No trabalho em equipe, as diferenças não são consideradas. Eu quero que você olhe comigo para o texto. Porque Neemias, queridos irmãos, está inserido numa realidade de ajuntamento de pessoas. E deixa eu lhe dizer, seja um núcleo pequeno,
seja um núcleo médio ou grande, diferenças sempre terão. Basta ver um núcleo pequeno, menor, a família, um casal. São diferentes. Quando há filhos, também são diferentes. Não há homogeneidade. Há diferenças. E Neemias está inserido diante de uma realidade com muitas diferenças. E quais são essas diferenças? Olhe para o texto. Porque a gente vai ver primeiramente, queridos, que há diferença de gênero. Quando a gente lê o texto, queridos irmãos, a gente vai perceber a menção, por isso que a gente leu tantos nomes. A gente vai ver a menção de vários e vários homens que trabalharam com Neemias, que ajudaram Neemias, que estiveram ali colaborando com Neemias. Mas a gente vai perceber também, queridos irmãos, mulheres envolvidas no trabalho. Olhe comigo o versículo de número 12. Ao lado de quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Ele e quem? E suas filhas. Na equipe de Neemias tinha homem e tinha mulheres. Neemias lidou com a primeira diferença, a diferença de gênero. Qual foi a outra diferença? A diferença socioeconômica. Aumente um pouquinho o meu microfone, por favor, então retorno. Diferença socioeconômica. Percebam, queridos irmãos, que o texto faz questão de descrever e mencionar que aqui, nessa equipe de Neemias, nobres faziam parte dela. Mas, ao mesmo tempo, também tinha gente simples, gente humilde. Eram diferenças socioeconômicas, mas que não foram consideradas quando o trabalho era a reconstrução de Jerusalém. Outra diferença que Neemias lida, a diferença profissional. Não sei se os irmãos percebem, mas aí nesse capítulo de número 3, Neemias cita sacerdotes, Neemias cita ourives, Neemias cita perfumistas, Neemias cita governantes, Neemias cita mercadores, Neemias cita servos do templo, diversos profissionais estavam ali compondo a equipe de Neemias. Uma quarta diferença, a diferença geográfica. Queridos irmãos, Neemias trabalhou com gente oriunda de aproximadamente 9 cidades diferentes: Jericó, Gibeão, Mispa, Merenote, Zanoa, Bet-Aquerem, Bet-Zur, Queila e Tecoa. Gente de várias regiões distintas estavam aqui compondo a equipe de Neemias. No trabalho em equipe, queridos, as diferenças elas não são consideradas. Neemias teve que administrar, que lidar com essa realidade, mas o espírito de equipe fazia com que essas diferenças elas não fossem consideradas ou não se constituíssem num obstáculo, num empecilho, num entrave para que a obra crescesse e avançasse. Queridos irmãos, a obra de Deus deve ser feita com esse prisma, com esse espírito, o espírito de equipe. Agora a gente precisa lembrar que essa equipe é extremamente heterogênea.
Essa equipe é diferente e louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque a igreja é formada de pessoas diferentes. É formada de gente rica e gente pobre. É formada de mulheres e de homens. É formada de gente analfabeta e doutores. É formada de gente daqui de Monteiro, de Souza, de Campina Grande, de onde quer que seja. E louvado seja Deus por essa diferença. É formada por gente velha, por gente nova. É formada por gente que tem um grau de instrução altíssimo e por gente simples, gente humilde. Mas, queridos, essas diferenças, elas não são motivo de entrave, de obstáculo, de empecilho, quando o espírito predominante nesse grupo, nesse ajuntamento é de equipe. Sabe qual é o grande problema interno das igrejas, queridos? É que nós deixamos que as nossas diferenças nos separem. Nós deixamos que as nossas diferenças nos distanciem. E às vezes, tão ávidos para que as nossas opiniões, preferências e gostos sejam implementados, o espírito não é de equipe, mas de competitividade, de rivalidade, de briga, de confusão dentro da igreja do Senhor. Queridos, a gente não pode deixar que as nossas diferenças atrapalhem o progresso, o crescimento, o avanço da obra de Deus. Neemias lidou com diferenças enormes, mas essas diferenças foram superadas por causa do espírito de equipe. Segundo, no trabalho em equipe, a liderança é servil. A gente encontra, queridos irmãos, aqui no capítulo de número 3, duas ações que os homens podem ter diante da obra de Deus. E uma delas é positiva, outra é naturalmente negativa. Eu quero chamar a atenção sua para o exemplo negativo primeiro. E quero que você olhe para o versículo de número 5 do capítulo 3. Continue olhando a escritura. Porque no capítulo de número 3, nós lemos no capítulo 3, versículo 5, nós lemos o seguinte: ao lado destes, trabalharam os tecoitas. Observem que há uma conjunção adversativa aí. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Se a gente lê o capítulo 3 de forma muito apressada, a gente não vai perceber isso. Mas no capítulo 3, no versículo 5, o autor faz questão de fazer essa observação. A vida de Neemias não foi só repleta de flores. Teve gente, sim, que se insurgiu, que se rebelou, que não apoiou, que não quis se submeter à liderança de Neemias. Tiberius Rata, ele cita um outro autor, dizendo que provavelmente a recusa dos nobres tecoitas em aceitar a liderança de Neemias pode ser explicada
dada a localização de Tecoa. A gente encontra a referência a Tecoa lá no livro do profeta Amós. Pela proximidade com Gesem, o quedarita, cuja esfera de influência se estendia a essas partes. Lembram que no capítulo de número 2, Neemias citou Sambalate, Tobias, no início, lá no versículo de número 10, mas lá na continuidade do capítulo 2, ele acrescenta um outro opositor à obra, Gesem. E tudo indica que estes aqui, nobres de Tecoa, não se submeteram à liderança de Neemias por influência daquele que no capítulo de número 2 já estava se opondo à liderança de Neemias. Queridos irmãos, a Bíblia é muito clara ao nos descrever que orgulho, soberba, insubmissão, rebelião, vaidade são obstáculos para fazer a obra de Deus. São obstáculos, são empecilhos para que a obra de Deus seja feita. Esses aqui, nobres de Tecoa, não se submeteram à liderança de Neemias. Esse é o exemplo negativo que eu vos falei, mas eu quero que os irmãos olhem o exemplo positivo. Porque o capítulo 3 começa fazendo referência a um homem chamado Eliasibe, sumo sacerdote. O que era que o sumo sacerdote fazia? O sumo sacerdote era aquele que tinha a oportunidade de entrar no Santo dos Santos para sacrificar ou oferecer os sacrifícios. Como é que ele procede? O texto vai nos descrever e vai nos dizer que Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Ele não disse assim: meu trabalho é apenas oferecer o sacrifício lá no Santo dos Santos. Não, eu vou trabalhar também. Eu vou servir também. Eu vou ajudar também. O texto prossegue, queridos, no versículo de número 22, e diz também que os sacerdotes também trabalharam. Versículo 22. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na campina. Versículo de número 28. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. A liderança era serva. A liderança era exemplar. A liderança não apenas mandava, ela primeiramente fazia. E no trabalho em equipe, a liderança é servil. Ela trabalha, ela ajuda, ela coloca a mão na massa. Queridos, quando nós contemplamos Neemias e vários outros líderes da Bíblia, como Moisés, o próprio Josué, a gente vai encontrar esses homens de Deus enfrentando oposição, enfrentando insubmissão, enfrentando rebelião por parte de algumas pessoas. Porque em nosso tempo nós líderes não enfrentaríamos a mesma coisa? Porque em nosso tempo nós nutrimos a ideia equivocada de que as pessoas sempre serão submissas e sujeitas às nossas lideranças. Não. A gente insubmissa, a gente que se rebela,
A gente que não se coloca na posição de servir, de ajudar, de cooperar, por N razões injustificáveis, diga-se de passagem, mas por N razões. Neemias enfrentou essa realidade. E é interessante, queridos, que da mesma forma com Neemias, com a igreja não é diferente. Os nobres tecoitas não se submeteram à liderança de Neemias, possivelmente por influência de Gesem. Muitas vezes há pessoas na igreja que deixam de ser úteis, abençoadoras, porque estão ouvindo pessoas que outrora se rebelaram, se insurgiram contra as lideranças. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você abre a porta do seu ouvido para ouvir. Essa história, queridos irmãos, que muitas vezes nós pregamos, não, eu escuto, sai no ouvido, e entra no ouvido e sai no outro. Não existe isso não. Tape os seus ouvidos, feche as portas contra a influência ruim, danosa, destrutiva de muitas pessoas que às vezes se levantam contra a liderança. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que nós podemos extrair uma lição desse versículo 5 a respeito dos nobres de Tecoa. Não espere unanimidade. Não podemos permitir que a omissão ou a ausência de alguns nos tirem a alegria da presença de outro. Nem podemos permitir que o desestímulo de alguns desvie os nossos olhos do alvo, que é a reconstrução da cidade. Devemos nos alegrar mais com aqueles que estão conosco do que nos entristecermos com aqueles que estão de braços cruzados. Essa é a palavra do reverendo Hernandes. E aí sim, queridos, nós podemos ver que na igreja também não só tem influência ruim, não só tem aqueles que se ausentam, não só tem aqueles que cruzam os braços, há também quem sirva, há também quem se coloque humildemente para servir, para doar a sua vida, o seu coração, as suas habilidades, os seus dons em prol da expansão da igreja, do reino de Deus. Mas eu não posso, queridos, passar por esse tópico sem trazer à nossa memória o exemplo maior de um líder servo. E esse exemplo maior, queridos, não sou eu. Esse exemplo maior não é você. Esse exemplo maior é Jesus. Quando a gente pensa num líder servil, no modelo de lideranças que serve, que humildemente está ali para dispor a sua vida em prol dos outros e visando a glória de Deus, é Jesus. Porque ele declarou: aprendei de mim, que sou manso, sou humilde de coração. Aprendei de mim, porque eu vim para servir. E qual é o grande serviço de Jesus, queridos? Foi dar a sua vida por mim e por você. Se eu e você somos salvos nessa noite, somos perdoados por Deus, foi porque Jesus, como líder, veio e nos serviu com a sua vida, com o seu sacrifício, com o seu sangue precioso.
Vamos imitar Jesus. Vamos ser servos. O trabalho em equipe, queridos irmãos, não permite estrelas, astros, showmans. O trabalho em equipe requer homens, mulheres consagrados, que humildemente disponibilizam suas vidas para a glória e o serviço do Senhor. Terceiro e último, queridos. No trabalho em equipe, além das diferenças não serem consideradas, além da liderança ser servil, no trabalho em equipe o objetivo é único. E eu quero que você olhe comigo o texto, porque, queridos irmãos, Neemias tinha uma diversidade muito grande nas suas mãos. Homens, mulheres, nobres, servos, sacerdotes, sumos sacerdotes, ourives, perfumistas, gente de várias localidades. E eu fico a ler o texto do capítulo 3 e pensar como é que Neemias teria condições de administrar tudo isso. Humanamente, queridos, a administração daquela equipe que Neemias tinha era inconcebível. Mas o que é que fez com que aquela equipe se unisse? O que é que fez com que todas aquelas diferenças fossem vencidas, superadas? Um objetivo comum a toda a equipe. Qual era o objetivo? Reconstruir Jerusalém. Olhe comigo o capítulo 2, volte um pouquinho a página de sua Bíblia. Versículo de número 17. Neemias definiu o objetivo. Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Aí o que é que Neemias diz? Vamos, gente, trabalhar. Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha. Quando, queridos irmãos, um grupo diverso, misto, extremamente heterogêneo, quando esse grupo se reúne para trabalhar, só há uma coisa capaz de não haver confusão, briga, guerra. É quando o objetivo é único, todos almejam alcançar o mesmo objetivo. Reverendo Hernandes diz: não havia disputas, ciúmes, brigas ou melindres. Cada um deve estar contente com a sua tarefa. Todos devem trabalhar para o mesmo propósito, a reconstrução da cidade. Não existe ninguém buscando glória pessoal. Os membros da equipe completam-se uns aos outros, jamais competem uns com os outros. Gravou? Os membros da equipe completam-se uns aos outros, jamais competem uns com os outros. Quando o apóstolo Paulo, queridos irmãos, ele escreve a uma igreja que estava bem, crescendo, desenvolvendo, uma igreja próxima, amigável ali, que Paulo nutria afeto por ela, a igreja de Filipos. Ele toma conhecimento por meio de Epafrodito que, a despeito do progresso da igreja, tinha um problema lá. E o problema era unidade,
ou a falta de unidade. E Paulo escreve a sua carta para corrigir esse problema. E olhem, queridos, o que é que Paulo diz no capítulo 1, versículo 27, e depois no capítulo 2 de Filipenses. Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estáis divididos. É assim que Paulo diz? Que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Capítulo 2, a partir do verso 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um, preste bem atenção nisso, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A unidade, queridos irmãos, ela só é possível em meio à diversidade se o objetivo for único, for o mesmo, se o alvo, se o projeto, se o propósito for o mesmo. E aí, quando a gente pensa em igreja, o que é que nos torna unos, no sentido de unidade, no sentido de vencermos as nossas diversidades e as nossas diferenças? A glória de Deus. A glória de Deus. Queridos, nós somos diferentes. Cada um aqui teve uma experiência de vida diferente, formação diferente, grau de instrução diferente, educação familiar diferente, cor de pele diferente, gênero diferente. Aqui há machos e fêmeas. Aqui há gente mais madura, na terceira idade, há jovens, há crianças, há adolescentes, há casais, há solteiros. Mas nós não somos, irmãos, competidores. Nós não estamos aqui para ver quem é o maior, quem é o mais importante, quem é o que manda mais. Nós estamos aqui para trabalhar em equipe. Nós estamos aqui porque pressupõe que nós temos o mesmo objetivo, a glória de Deus. E aí, irmãos, quando a gente tem esse objetivo e a gente assimila isso, as vaidades pessoais, elas são totalmente anuladas. A gente não vive em busca dos elogios humanos, a gente não busca favorecimentos particulares. A gente não se preocupa se um ou outro teve uma oportunidade melhor, maior do que o outro. Porque o objetivo é o mesmo, o propósito é o mesmo, o alvo é o mesmo, a glória de Deus, a expansão do reino de Deus, o avanço da igreja do Senhor. Problema hoje, queridos, é porque nós somos muito melindrosos. E nós muitas vezes estamos na igreja, mas almejando isso aqui. Almejando isso aqui. Reconhecimento,
elogio, glória humana. Tanto é que quando não encontramos, nós nos chateamos. Vou sair da igreja porque a igreja não me dá o devido valor. Porque a igreja não reconhece o meu trabalho. Nós precisamos, queridos, vencer o ciúme, vencer a inveja. Nós precisamos vencer as disputas. Cooperação, ajuda, porque quanto mais o outro crescer, mais o nosso objetivo, o nosso alvo, que é comum, se aproximará. Quando eu, que tive a oportunidade de fazer uma formação acadêmica, posso chegar para outras pessoas leigas e ensiná-las um pouco daquilo que eu sei, e depois vê-las servindo ao Senhor, não é demérito nenhum, pelo contrário, nós estamos no mesmo lugar, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Quando você que toca um pouquinho mais, ensina aquele que não sabe ainda ou que sabe menos, você não está se diminuindo por causa disso, não. Pelo contrário, você está sendo nobre, porque quanto mais aquele também melhorar, mais a glória de Deus será vista. Quando você que canta um pouquinho mais, ajuda, orienta, aconselha aquele que não sabe ou aquele que sabe pouco, de igual forma. Percebem, queridos? Como na igreja a gente não está lutando por posições, por cargos, por reconhecimentos humanos, a gente está todos no mesmo lugar, objetivando o mesmo objetivo, o mesmo alvo, o mesmo propósito, a glória de Deus. Vamos, queridos, a semelhança dessa equipe do capítulo 3 de Neemias, vamos dar as mãos e trabalhar. Há muito que se fazer em prol do reino de Deus e objetivando a sua glória. Queridos, eu quero concluir dizendo que a igreja é uma grande obra de Deus. É por isso que a música antiga diz: essa obra ninguém detém, essa obra ninguém impede o seu crescimento, avanço e progresso, porque essa obra é de Deus. A igreja é uma grande obra e uma obra de Deus. E vamos nos assemelhar ao que John Maxwell disse: o trabalho em equipe faz o sonho se realizar. Vamos dar as mãos. Queremos ver Monteiro evangelizada. Queremos ver mais e mais pessoas sendo alcançadas. Queremos ver o nome de Deus sendo pregado nessa cidade. Então vamos dar as mãos e vamos trabalhar, ajudando um ao outro, porque o objetivo nosso é o mesmo, porque as nossas diferenças não se constituirão num obstáculo, e porque, começando de nós mesmos, somos líderes que nos dispomos a servir. Amém, queridos? Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor. Ó Deus, nós nos encontramos aqui diante da Tua palavra. Ela nos confronta, ela nos mostra o caminho que devemos seguir. E de acordo com o aprendizado nessa noite, Senhor, torna-nos uma grande equipe. Pessoas distintas, diversas, diferentes,
de várias regiões, de várias formações, de vários poderes aquisitivos, de várias cores, de várias idades, porque esse é o povo que o Senhor chamou. Esse é o povo que vai comparecer diante do teu trono, como nos diz Apocalipse. Gente oriunda de todas as tribos, povos, línguas e nações. Pessoas diferentes, nós somos, ó Deus, pessoas diferentes. Mas nos ajuda por meio da ação do teu Espírito a nos unirmos e a trabalharmos em prol da glória do teu nome e da expansão do teu reino na terra. Deus, destrói todo espírito de rivalidade, de disputas, de animosidade, de motim, de divisão, de partidos. Deus, tira do nosso coração qualquer sentimento de inveja, de ciúme, de orgulho, de vaidade pessoal. Pelo contrário, Senhor, nos dá um coração humilde, para que a gente considere o outro superior a nós mesmos, para que a gente se ajude mutuamente e a gente cresça, progrida para o louvor e glória do teu nome. Deus, ajuda a nossa igreja, Senhor. Nos abençoa, Senhor, para que nós não venhamos a ser tomados por esses sentimentos tão medíocres, diabólicos, carnais. Nos ajuda, Senhor, a estarmos aqui juntos, superando as nossas diferenças, porque nós temos o mesmo objetivo, a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Queridos, vamos nos colocar em pé. Boa semana.